Olá, galerinha! Meu nome é Alexandre Martins, professor de História Geral. Estamos aqui para mais um comentário das questões do terceiro simulado do Colégio SEV. Vamos agora para a questão de número 84, uma questãozinha aí ligada à prática da cidadania no território da Grécia e em Roma. A questão ela diz o seguinte: para um grego da época clássica, a polis não designava um lugar geográfico, mas uma prática política exercida pela comunidade de seus cidadãos. Da mesma forma se referiam os romanos às civitas, a cidade no sentido de participação dos cidadãos na vida pública. Se no caso da polis ou das civitas, o conceito de cidade não se referia à dimensão espacial da cidade, e sim à sua dimensão política, o conceito de cidadão não se refere ao morador da cidade, mas o indivíduo que, por direito, pode participar da vida política. O texto defende a ideia de que a cidadania na Grécia e em Roma, quando a gente fala de condição de cidadania, a gente não pode esquecer, por exemplo, na Grécia, pai da cidadania aí, praticamente, a criação dessa ideia de democracia dentro da Grécia se deu justamente por conta de Cristo, né? Que estendeu aí esse direito de cidadania a todos os cidadãos atenienses, né? E aí a gente sabe que grupos sociais, tanto em Atenas, Grécia, como em Roma, grupos sociais como escravos, mulheres, estrangeiros, grupos sociais como crianças, esses grupos aí, eles estavam excluídos do processo de cidadania. Nessa condição, o cidadão, como o próprio texto afirma, ele não é em si a ideia de um morador de uma cidade, mas sim aquele que possui critérios importantes para o ingresso na sua vida política, para a participação política na região. Dentro dessas condições, eu quero fazer algumas observações importantes, que são recorrentes para as provas do Enem. Na Grécia, a cidadania ela não era indireta. A cidadania ela era direta, ou seja, como assim, professor? A democracia. Os próprios cidadãos gregos, os próprios cidadãos é que tomavam as decisões políticas. É diferente da nossa cidadania hoje, né? Hoje a gente escolhe alguém e alguém que toma as decisões por nós. Na Grécia não era assim. Em Atenas, os próprios cidadãos eram que tomavam as decisões políticas. Comentário esse que a gente não pode deixar de explanar ao nosso glorioso aluno. Então, o texto defende a ideia de que a cidadania na Grécia e em Roma está ligada à letra A. Refere-se à participação na construção física das polis e da cívita. O próprio texto, ele diz assim, para um grego da época clássica, a polis não designava um local geográfico. Então, essa passagem aí já nega aí a alternativa de letra A. Então, letra A, falsa. B, excluía apenas os estrangeiros da participação. Se a gente tomar como exemplo a Grécia, lá em Atenas, os estrangeiros, que eram chamados de metecos, eles estavam excluídos do processo de cidadania. Eles estavam aí excluídos do processo de democracia. Então, letra B, falsa. Letra C, incluía todos aqueles que participavam da vida política do país. Vamos lá para o texto. O texto ele diz: da mesma forma se referiam os romanos às civitas, a cidade no sentido de participação dos cidadãos na vida pública. Se no caso da polis ou da cívita o conceito de cidade não se referia à dimensão espacial da cidade, e sim à sua dimensão política. Então, o texto, dentro do texto, inclui-se aí a alternativa de letra C, que é a alternativa correta da questão 84. Incluía todos que participavam da vida política, aqueles que eram considerados os cidadãos, os participantes ativos da vida política, tanto na polis grega como na cívita romana. Beleza? Resposta correta é a letra C de Colégio SEV. A letra D diz: não possuía exclusão por questões de gênero. Com certeza. Excluía com certeza. Por exemplo, na Grécia, na própria Grécia, em Atenas, a mulher,
a posição e a condição dela era de subordinação. Ela não participava da vida política. A mesma coisa acontecia onde? Em Roma. Beleza? São sociedades aí extremamente patriarcalistas. Beleza? Então, a letra D falsa, a letra E. Excluir os que não possuíam propriedades. Um dos critérios, por exemplo, em Atenas, você poderia ser grande ou pequeno proprietário de terra. Uma condição era você ter terra, porque isso lhe enquadrava naquela ideia dos chamados bem-nascidos. E os bem-nascidos eram os cidadãos que mais tarde participariam o quê? Ativamente da vida política, tanto na Grécia como em Roma. Então a letra A é errada, resposta corretíssima é a letra C de Seve.